Olá, meu nome é Ricardo Zambrano Júnior, sou diretor de EAD da Unialfa. Meu nome é Gustavo Gastardelli, sou diretor de estratégia da Unialfa e nós dois juntos acabamos de ser entrevistados no AlfaCast. Estamos aqui para convidá-lo você para participar, para assistir e para verificar o quanto bacana ficou muito legal esse podcast. AlfaCast, o podcast semanal da Alfa Educação. Apresentação, Professor Trindade. Fala galera, mais um AlfaCast, Professor Trindade, direto dos estúdios internacionais da Unialfa, falando para vocês daqui para o mundo. Hoje nós vamos falar sobre um tema que nos é muito querido. Nós vamos falar sobre um pouco da educação e como tecnologia transforma a educação. Mas eu não vou falar disso sozinho. Na verdade eu não vou falar, eu vou só perguntar e encher o saco deles. Mas tô aqui com duas figuras que são bem interessantes para a gente espremer, torcer e ver se sai coisa boa deles. Um é o Gustavo Gastardelli, diretor de Estratégia e Negócios da Alfa Educação. Ele que é responsável por desenhar novas soluções, cursos, ver o que a gente vai colocar de novo no mercado, olhar para o mercado de educação nacional e internacional e trazer coisas boas para a Alfa. Obviamente para vocês que são nossos alunos e futuros alunos também. O outro camarada que está aqui conosco é um torcedor do Criciúma, recém-chegado na capital goiana. Ele está quase uma semana aqui conosco. Também foi pinçado no universo da educação, é o Ricardo Zambrano. Já andou dando umas palhinhas, fazendo live, dando aula show, aula inaugural de EAD e começou a falar um monte de coisa. Mas ele tem a função de desenvolver o EAD da Unialfa. E é com essas duas figuras que eu vou conversar. Vou começar pelo Ricardo, para ele se apresentar, porque o Gastardelli, além de ser mineiro, ele não começa pelo mais velho? A gente não começa pelo mais velho? Não começa pelo mais velho aqui não. Aqui começa pelo mais velho, vai começar começa pelo por Trindade, onde né? eu quero, então é diferente. Já não vem começar pelo mais velho. sozinha, não. Mas vamos lá, Zambrano, solta o verbo aí, se apresenta, diz o que você veio fazer em Goiânia, em Goiás e na Unialfa. Boa tarde aqui aos colegas e aos ouvintes da AlfaCast. É um orgulho, né, danado estar aqui. Um show de organização aqui da equipe da Unialfa. Manter o clima aqui, você falando a 2 por hora, aumenta a rotação aí. É isso aí. O objetivo é esse mesmo. Mas me apresentando aqui, galera, meu nome é Ricardo Deibler Zambrano Júnior, como o professor Trindade que comentou. Sou catarinense, né? Formação ADM, sou formado em marketing também. Merchan, Coca Zero para todo mundo, pode tomar. Mestrado na área de desenvolvimento e muito orgulho estando aqui fazendo realmente essa parceria com todos os colegas para a gente desenvolver o nosso EAD, né? E o EAD, né, Trindade, a gente não gosta de falar que EAD é educação à distância, né? Eu acho muito ruim isso, né? É uma educação tecnológica próxima de quem estará estudando conosco, né? Porque realmente o objetivo é esse. Você falar de educação à distância, acho que é um nome muito estranho, né, Gustavo? Tipo, educação à distância. Tá até acabando esse nome. Tá estranho demais esse nome. É educação tecnológica, onde a gente fica realmente muito próximo, né? Basicamente a distância é só geográfica, mas com muita qualidade a gente vem para participar do grupo aqui do Trindade, do Gustavo e junto com toda a equipe aí fera da Unialfa. EAD é educação analógica digital. É por isso que é EAD. Gustavo, manda a pau aí. Agora vem os mais velhos. Já vamos começar colocando ordem aqui. Mineiro só tem 5 minutos para falar, porque senão vai ficar 30 horas aqui, igual o Leandro de outro podcast amigo nosso, que ele, em vez de entrevistar e deixar o pessoal falar, não, ele fala no podcast inteiro. Então, Gustavo, tá rodando o teu minuto, Léo. Eu não sei, eu acho que eu tô sofrendo bullying. Isaura, me protege, por favor. Pensei, se fosse começar pela pessoa mais velha, começaria realmente pelo Trindade. E além de tudo que o Trindade falou que eu faço, eu ainda tenho que assessorar ele, né? Que galera, não é fácil. Eu descobri que o Gastardelli é fotógrafo e ele tirava foto de casamento em máquina, daquelas que ia filme ainda, só que ele nunca colocava filme nas máquinas. Que dureza. Eu comecei minha vida realmente sendo boy, na realidade, né? Depois fui fotógrafo e trabalhei muito tempo no varejo, na Coca, na Ambev. Eu falo Ambev para não parecer que eu sou
da idade de alguém aqui da mesa. Hum. Mas era a Companhia Cervejaria Brahma. E depois eu fui para educação, me apaixonei com a educação e estou na educação até hoje. Gosto Foi pra e educação acredito. de tanta cerveja que você tomou? Não, nem bebo. Mas minha avó era educadora, minha mãe, minha irmã. Meu pai era militar, mas de certa forma também educador. Isso ajudou muito eu criar essa paixão por educação. E hoje trabalho aí com Trindade, trabalho com... Eu não consigo falar o seu nome, Ricardo. É Zambrônio. Zambrano. Ele Eu já tentei. começou errado, já. É zebra Ele já virou- andando. Já começou. Ele já virou- zebra isso aí, andando. pronto, não Ele já erra virou mais. Zambra. Zambra. Ele é Eu Zambra. tava conversando O com o pessoal André chamava meu pai assim. e É o fiquei Zambra. pensando, Zambra. como é que eu vou falar Zambrano? Zebra andando. É isso aí. É zebra andando. Sabe que eu fiz um curso uma vez e o pessoal, pra gravar nome, uma vez eles falaram assim, como que eu vou gravar o nome do Ricardo, Zambrano? Aí começaram, zebra andando. Zebra andando. Mas é muito interessante a sua particularidade. Vou deixar a semântica e toda a formação etimológica das palavras e dos sobrenomes de lado. Vamos focar no que interessa. Educação à distância morreu, estamos falando de ensino digital. Ensino digital tem 50 mil modalidades diferentes, híbrido, flex, flex pro, flex turbinado, laboratório presencial com aula remota e por aí vai. Isso aí é tudo balela, porque no final das contas a forma de entregar conteúdo e a forma de interagir com alunos mudou. Pós-pandemia, isso aí já passamos por isso. Sim. O que é, na visão de vocês, o futuro da educação? Que é isso que interessa saber. Para onde vai a educação, como ela vai ser operacionalizada e entregue para a comunidade que quer estudar. E eu estou falando de educação genérica, não estou falando de graduação, pós-graduação, educação continuada, curso em company, eu estou falando de educação em geral. Pode ser o mais novinho falando? Pode ser o mais O novinho, mais né? feio, pode. Deixa eu dar uma... Ainda bem que não tem espelho. Deixa eu nesse dar tempo. uma introdução aqui rápida que o Gastardelli, eu sei falar teu nome, o Gastardelli comentou aqui da jornada dele também, e eu venho também de pais educadores, né? Eu venho de um pai de 36 anos, né? Que foi pró-reitor administrativo lá de uma faculdade lá de Criciúma, e mãe, professor de história. Então a gente também começou no Sebrae, também participou da Ambev e depois veio dentro desse mundo educacional que falar que é uma cachaça, né, Trindade? É apaixonante e a gente gosta muito. Não Fala. sei, eu não sei o gosto de Não cachaça. bebe, né? Tu não bebe. Não conheço o gosto de cachaça. Entendi. Além de não tomar É água, cachaça, água, alimente. água. Mas falando sobre a educação para a próxima década, que talvez nem a próxima década, acho que ela vai ser até mais encurtada depois da pandemia. Na minha visão, acho que a educação realmente do futuro é aquela que vai ser personalizada, né? Porque hoje em dia entregar esses conteúdos já virou modismo, né? Qualquer faculdade faz essa entrega de hard skill, que basicamente aí é o que está na matriz. Mas a gente entende que cada aluno tem a sua forma de realmente de adquirir esse conhecimento. E a partir do momento que a gente tiver realmente uma ferramenta que consiga trabalhar a personalização, que consiga fazer essas entregas de forma personalizada, que você enxergue realmente o que essa pessoa vai querer ser no seu futuro, buscando aí a gente fazer uma entrega também de soft skills, né, de habilidades emocionais, que o mercado hoje pede tanto, né, Trindade? Eu acho que é nesse momento que a gente consegue se diferenciar. Corta o embromation e vamos sumarizar tudo isso. Como é que vai ser o entrega futura? Vamos dar uma coca A aí, entrega, já que vai, a entrega não vai futura, embromar a mais. entrega futura para mim é personalização do ensino com uma entrega de soft skills, né? Com entrega realmente de habilidades comportamentais. Tem uma questão do futuro da educação que a gente precisa entender, eu acho que de forma clara. Na minha visão, o futuro da educação passa pela organização do EAD, né, do ensino à distância, que a gente vai usar vários outros nomes, ensino digital. Essa organização... Organização Com a- metodológica ou organização de entrega, plataforma? Metodológica e de plataforma. Isso com a proximidade do ensino presencial. Isso tudo vai dar uma experiência melhor para o aluno. Eu comecei a dar aula numa época, não que eu seja velho, que eu sou o mais novo aqui, eu entendo isso. Mas numa época Os que a cabelos gente fazia um contam tudo. certo bullying
com as pessoas. Brincava, né? E eu criei muitos amigos assim. Hoje o professor fica um pouco temeroso de fazer certas brincadeiras. Mas essas brincadeiras, elas agregavam valor às vezes. E criavam uma proximidade. O futuro a gente vai entender a educação de uma melhor forma, organizando mais, entregando mais, mas com uma proximidade maior. Porque eu preciso preocupar, o futuro da educação é o quê? Uma maior entrega que gere valor para o profissional e para o mercado. E as instituições vão poder fazer isso e o MEC vai topar de boa e não vai falar nada e nós estamos numa área que não é regulada. A área é combinou, muito regulada, combinou cara. com os russos isso aí ou O que eu nós vejo vamos é o ter seguinte, que eu esperar 50 anos lido ainda? com o MEC há mais ou menos 22 anos. O que eu vejo, não sei se é a sua experiência aí, e a do Trindade também, que vem da formação do MEC, né, Trindade? Tem uma idade aí já, né? A questão assim, em 2002 era uma situação com o MEC, ele não podia nada. Eu prometi que durante o podcast eu não ia xingar o Gustavo, então eu tô... Hoje... quando ele falar, eu encho a boca de Coca-Cola. Estamos Assim, falando não de tem educação, problema. eu estou sendo educado. É isso aí. E hoje a gente já pode mais um monte de coisas. Existiu uma evolução no MEC. Talvez a gente não seja satisfeito com o MEC, mas ele evoluiu. E está evoluindo. Ele precisa evoluir. Existe uma pressão muito grande da sociedade para o MEC evoluir. E ele é um pouco mais lento, sim, mas eu acredito que ele vai mudar, porque nós somos muito regulados. Se o MEC não mudar, eu diria que, fatidicamente, o ensino superior sofrerá mais ainda. Então, a gente já viu uma queda no nível superior nas matrículas e poderá diminuir muito. Ele precisa se atualizar e liberar um pouco mais as universidades, centros universitários e faculdades. O ensino superior como um todo. Eu penso que a educação ela precisa estar caminhando com a sociedade. A sociedade ela hoje Sim. tem uma carga, né, de trabalho muito grande, você não tem tempo mais para mais nada, você busca realmente uma qualidade de vida maior. E se o projeto educacional, independente de ser uma modalidade EAD ou não, né, Trindade, se o projeto educacional ele não perceber o que a sociedade está pedindo, né, de entrega de conhecimento, a gente vai ter realmente uma dificuldade muito grande, né, porque o nosso ensino é regulado. E você percebe hoje, né, por exemplo, com cursos aí de curta duração, né, o boom, né, da educação à distância, o quanto esses cursos de curta duração estão crescendo a nível Brasil, inclusive mundial, né? Sim, Nós temos mundial, universidades mundial. aí trabalhando sem fronteiras, né? A gente percebe aí, Voltei na só Lua, abrir né? a rede social. Mas essa questão do modelo, né, falando um pouquinho mais do modelo, eu concordo com o Gustavo, né? Esse modelo de hibridização, né? Um modelo semi, onde você trabalha um pouco do presencial e um pouco do ensino online, do ensino digital, talvez seja, né, o melhor dos mundos, né? Onde a pessoa busque estar presencialmente em algumas disciplinas e algo que faça sentido, como a parte prática do ensino, nos momentos realmente que ele precisa também fazer toda essa parte de networking, né? Dessa parte de... Uma experiência cada vez uma melhor. experiência para o acadêmico, onde ele, inclusive, faça também esse contato com o professor, com o coordenador, né? Que todos nós, quem nunca foi, né, acadêmico, né, Trindade, que foi num bar, que esteve num campus e que gosta desse ambiente, isso é gostoso, né? Todo mundo gosta disso. E, paralelamente, você fazer o restante dessa busca do conhecimento de forma online. Eu estou pensando, você estava falando e eu estava vendo um ponto aqui que é meio um paradigma. A gente está falando, o ensino do futuro passa por uma entrega, usando a terminologia EAD, né, que é, eu vou entregar aulas numa modalidade diferente. E na modalidade EAD, normalmente, ou na modalidade digital, se a gente quiser usar a terminologia mais adequada hoje em dia, no ensino digital, o que a gente tem? A gente tem conteúdo pré-formatado, normalmente gravado, alguns com professores atores ou atores professores. Você tem a figura de um tutor, que é o cara que está no dia a dia com o aluno ali, respondendo, às vezes em tempo real, às vezes não em tempo real, mas ele está respondendo pergunta, está olhando o acompanhamento do aluno, está dando toque para o aluno como é que ele tem que melhorar, como é que ele pode aproveitar mais. E a gente está vendo, de certa forma, pelo menos a comunidade acadêmica, docente, ela vê um esvaziamento da função do professor. Isso, uma informação.
A outra informação, e se a gente pegar aqui no estado de Goiás, a gente tem o exemplo vivo, a UEG, durante muito tempo, a Universidade Estadual de Goiás, foi a grande formadora de professores, de licenciados. Então, matemática, física, química, biologia, história, geografia, português, literatura, tudo. Todo esquema de Saía licenciatura. daí. Quando a gente está indo para o ensino digital, e essa modalidade em algum momento vai chegar para o ensino médio, fundamental e por aí vai, mas a gente percebe que a formação do professor no ensino básico e no ensino superior, a galera está começando a ficar desesperada, falando, não, no ensino digital eu não tenho mais emprego. O que vai acontecer? O que vai acontecer com a função do professor? Eu, particularmente, acho que ela não some. Ela se reconfigura. Ela muda e muda a percepção e a atuação do professor junto ao ensino. Ele é muito mais um tutor e um coach, para falar terminologia de moda, né, que o pessoal gosta, o executivo adora falar, não, porque eu sou coach de fulano de tal e eu tenho duas pessoas que eu também faço coach direto, mas isso é besteirada à parte. O professor, ele vai ser coach, ele vai ser mentor, ele vai ser tutor. O que vai ser o professor nesse novo ensino? E como é que nós vamos pegar na mão do professor que está hoje dentro da sala de aula e fazer a transição com ele? Porque aluno precisa estudar, mas professor também precisa. O professor precisa aprender a usar a tecnologia, o professor precisa se atualizar em metodologia. E metodologia não é pegar um artigo, dar para todo mundo ler e tirar dúvida depois. Quer dizer, tem muito mais do que isso, né? Aula reversa, aula invertida, aula, sei lá o que a gente quiser chamar. Mas a função do professor tem que mudar. Para o ensino digital dar certo, nós precisamos atacar o professor. E minha percepção, eu não vejo nenhuma instituição preparando professor para ensino digital. O que vocês acham? Os mais velhos primeiro? Não? Quer que eu comece aqui? Existe uma questão, assim, eu pelo menos penso assim, eu comparo a educação igual eu vejo a tecnologia. A gente fala assim, essa geração ela é melhor tecnologicamente. Aí quando eu vou ver essa geração que é melhor tecnologicamente, ele é um usuário da tecnologia. Na minha visão. Usuário ou protozoário? Usuário. O que eu percebo é assim, a função, na minha visão, a função do professor, ela vai mudar, vai melhorar e a necessidade de professores vai aumentar. A gente às vezes acha que a função do professor vai sumir, mas na minha visão não vai. Na minha visão, nós precisamos, cada dia que passa, de melhores professores. A necessidade de você ter alguém... Então, mas no cursinho, o melhor professor era o showman. Era o cara que cantava, fazia musiquinha, gravava jingle e todo mundo decorava os jingle para ir pro vestibular. E ele chamava a atenção de todo mundo fazendo micagem lá na frente do palco. Essa cultura é ruim. Então, essa cultura não é boa. Isso não é bom professor. Não. Funcionou durante um tempo e para uma época. Sim, mas eu não estou falando desse. Isso não é ensino, isso é decoreba. Não estou falando desse. Eu escrevi 3 livros sobre aprendizagem ativa. Eu não, a minha equipe escreveu, né? E o que eu aprendi? Que a gente usa aqui? Não só aqui, como no Rio Grande do Sul também usa para botar embaixo ali do... Apoiar monitor. Apoiar monitor, segurar a porta, né? A gente usa bastante aqueles livros. Deixa o caminhão, o carro ia para trás, né? E o Max está ali rindo, o Max né? tem 3 na sala dele. Obrigado, Max. Não esperava isso de você, Max. Mas a questão é assim, ó. O professor precisa parar de preocupar e dar uma aula extensa, eu vi isso muito nos Estados Unidos, em Ohio, e começar a preocupar com o que o aluno aprende. Para mim, isso vai ser a função do professor. Às vezes a gente vai dar uma aula, e eu dou aula há muito tempo, assim, você dá aquela aula show, mas será velha, que foi um show que a pessoa aprendeu? Não vou falar nada.
Será que foi um show que a pessoa aprendeu? Não Acho- foi. Acho que eu vou botar um de castigo de cada lado aqui, para ver se para. Porque Mas essa é a maior preocupação, Trindade. O que o aluno aprende? Eu conheço muitos professores que dão uma aula mega legal de ver. Mas o que o aluno reteve? Próximo passo na educação é preocupar com o que o aluno aprende. Depois disso, que tem que ser bem rápido, o que o aluno aprendeu é útil para ele? Eu preciso ensinar coisas realmente práticas, realmente úteis, que o aluno leve para a vida toda. Inclusive física. Física é um excelente, você leva pro resto da vida. Isso aí. Trindade é físico, para quem não sabe, e meio louco de plantão aí. Com Todo mundo só está conseguindo energia. assistir a gente, ouvir a gente, entender por causa física. de física. Se não fosse isso, Mas fale sua opinião aí. diga lá, Zambrano, o que vai acontecer com os professores? Eu também concordo que eles que são importantes no processo e que estarão presentes sim no futuro, mas eu entendo que o papel do professor, ele passa muito por um papel sim de mentoria, e para isso ele precisa realmente estar antenado à parte tecnológica. E que muitos do nosso papel docente hoje, né, a dificuldade dele é entender tecnologia. Eu vou dar um exemplo aqui da minha mãe, tá? Minha mãe é pandemia, professora de História. 2020 entrou a pandemia, um colégio de freiras lá de Santa Catarina. Bum! Botou na sala do ambiente virtual de aprendizagem, não fez uma capacitação decente, Adequado. colocou lá uma professora de 60 anos dentro do ambiente virtual que nunca fez e falou assim, a senhora agora vai ter que dar a aula, corrigir a prova dentro do ambiente. E aí você ri, o que aconteceu? Filhos, me ajuda aqui. Ricardo, me ajuda lá. Ela não estava preparada. Primeiro passo, Trindade. Odiou, dava pânico, não sabia, porque nunca foi explicado. Nunca teve a experiência, nunca foi explicado. Uma pessoa de 60 anos sempre olhou no olho do aluno. Não, mas tem professor de 30 que também teve pânico. Exatamente, E exatamente. travou, Não, sim. Isso aí é... Não, e depende da geração, né, do perfil geracional. Passa muito, e eu concordo contigo, e a gente está discutindo aqui, inclusive agora, o modelo metodológico da educação à distância, da educação tecnológica, do IAD, da Unialfa. Está lá no e-mail de vocês. E que bom que nós estamos pensando... 15 e-mails ontem. Que bom que nós estamos pensando a mesma coisa. O projeto de vida, gente, do acadêmico, eu penso que as faculdades não trabalham, Trindade. A gente não tem um momento para olhar o que o acadêmico vai ser, porque ele não entende o que ele vai ser. Vamos pensar um administrador, ele tem várias vertentes, né? Marketing, RH, contador, controller, enfim, uma série de vertentes. Para onde ele vai? Para onde que ele vai? E aí eu vejo como você falou, o papel ele vai se tornar tutorial, mas também com um papel mentorial. Ele vai precisar, né, fazer uma aprendizagem ativa e ele não vai ser mais o centro da atenção do aluno, né? O aluno vai fazer a sua autoaprendizagem como nós já estamos e ele vai entender que o papel dele vai ser de mentoria por causa disso, né? Porque a gente tem que entender que o aluno ele vai ter que virar o centro realmente do aprendizado. E hoje a gente não entende isso, Gustavo. Porque vem de milênios, né? O professor sendo o centro. E aí é por isso que ele se perde, né, Trindade, na minha visão. Porque hoje ele não tem mais o... Mas isso aí desde Aristóteles, o professor está no centro e todos os aprendizes todos em volta ouvindo. Isso não mudou até hoje. Tem que mudar agora. Tem que mudar agora. Mas tem uma vantagem daquela E- época e- que e- tinha poucos alunos, né? Só para finalizar, o professor se perde. Se O perde. que eu vou fazer agora? Né? Será que o meu papel vai acabar? E a gente escuta muito isso, né? O que o Trindade está trazendo aqui, essa reflexão. Existe insegurança, né? É justamente isso, Gustavo, na nossa visão, é porque ele não entende que o papel da aprendizagem ela tem que passar agora para o aluno. E ele fazia uma condução de mentoria de vida para poder trazer essa reflexão para o aluno poder crescer de acordo com isso. Mas eu acho que eu vejo Isso é minha que visão. existe uma lacuna muito grande entre a gente ter um professor que faça isso, mas ter um aluno que entenda isso. A gente tem um aluno meio nem ainda, né? Aquele aluno que não trabalha, não estuda, que não está muito disponível e não está querendo. Eu preciso de um professor também que empurre esse pessoal e motive. Ou puxe, né? Não sei a forma exata. Então, o trabalho do professor hoje é um desafio muito grande.
Porque além de dar a disciplina dele, ele precisa ser muito motivador. Eu vejo assim, na época da pandemia, eu percebi muitos alunos do ensino médio, por exemplo, né, não só nível superior, mas ensino médio, muito desanimados. E quando eles voltaram, eles já eram alunos diferentes. Existia um gap na pandemia, de déficit de aprendizado mesmo. Ele aprendeu menos na pandemia, tentou se reinventar, mas ele aprendeu menos. E a gente vai seguir isso por muito tempo. Por quê? Porque a gente não tinha uma metodologia adequada, Sim. nenhuma forma adequada de ensinar. Não era uma educação à distância, né? Era um E ensino não remoto, né? preocupou exatamente com o aprendizado do aluno. Então, ficou complicado. Agora a gente já tem mais aprendizado, a gente já sabe mexer mais com tecnologia e tem mais condição para isso. Mas ainda existe espaço para a gente ensinar via EAD, via tecnologia. O Gustavo tocou num assunto importante, Trindade. Além da mudança do papel do professor, a gente também tem que compreender também a mudança do papel do aluno, né? Nós entendemos que o aluno que entra no ensino superior brasileiro, ele acha que ele tem direito ao diploma. Ele tem direito ao diploma. Estamos falando sobre isso. O papel do aluno, e eu também estudei nos Estados Unidos, é diferente a concepção, né? Lá você busca conhecimento, né? Aqui, infelizmente, são poucos os acadêmicos que entram no ensino superior para buscar conhecer, para buscar aprender. E aí também tem essa mudança, né, de papel. Isso, só dando um pitaco, eu acho que o país passou por uma fase que, se você não tivesse diploma, você não arrumava emprego. E diploma virou significado de qualificação. Aí, bum! Encheram o mercado com instituição de ensino superior. Despejaram rios de diplomas no mercado. E a qualidade desses diplomas, ninguém se preocupou. Então, hoje, nós estamos numa outra fase, que grandes empresas, elas querem um cara que tenha potencial, que tenha poder de resolver problema, pensamento analítico, que tenha boas capacidades e habilidades de relacionamento, que tenha uma série de soft skills ou competências que ele possa comportamentais, né? Desenvolver relacionamentos e, a partir disso, solucionar problemas. E deixou de lado o diploma. E aí tem um monte de empresa, e eu vou falar IBM, Google, estou falando empresa, Ambev já não contrata mais pedindo diploma. Você chega lá e você fala, eu tenho essas aptidões, essas competências técnicas e de relacionamento, não tenho diploma. Dentro da instituição, dentro da empresa, vai ser feito um plano de educação continuada. E aí é onde mora o perigo, porque tudo bem que você não precisa que todo engenheiro saiba geometria analítica, porque o cara não vai usar isso pro resto da vida, mas ele tem que entender um pouco de geometria analítica para, na estrutura do pensamento exato, em engenharia, ele conseguir entender o que é um ângulo sólido, entender como é que ele vai fazer algumas abstrações, seja de construções, de máquinas, de processos produtivos, de cadeias de processo. Então, o que eu estou querendo dizer? O ensino novo, se por um lado ele não pode se preocupar em vender de diploma, porque o aluno que está numa instituição particular, segundo você está me falando, ele fala, eu estou comprando meu diploma em suaves prestações. E no EAD, bem mais suaves prestações. E aí virou, caso da tia Joana também, me perdoe as Joanas, mas é uma expressão, só isso. Vamos falar caso do tio Trindade, para ninguém se sentir ofendido. Ninguém se sentir ofendido. Mas onde, cara, eu preciso sair desse modelo de entregar diploma só, eu preciso me preocupar com módulos de conteúdo, que é o que o Gustavo estava falando, e esses módulos de conteúdo numa trilha de conhecimento vão me garantir empregabilidade e trabalhabilidade. Que uma coisa é arrumar emprego, outra coisa é se manter no emprego, que é outra encrenca. E para o aluno que não quiser ser empregado, ou trabalhar e desenvolver uma carreira, que ele tenha a condição de ser um empreendedor, mas que ele
consiga colocar as ideias e os projetos dele de pé. Porque também não adianta, o cara tem um diploma e não consegue botar uma empresa para rodar. Eu quero deixar bem claro, mas bem claro, que eu sou ainda a favor do diploma. A faculdade, as universidades são extremamente criticadas. E eu também sou crítico delas. Concordo com o que você falou. Mas elas ainda são muito úteis. E o engenheiro que não sabe matemática, não dá. Eu preciso ter um cara que tenha base. Entendeu? O engenheiro precisa entender matemática. O cara profissional formado em letras, ele tem que ter uma noção excelente de Física e linguística. engenharia tem uma pequena disputa entre os dois, saudável, mas a gente brinca que o engenheiro é o físico que não conhece matemática suficiente para ser físico, né? É porque ele é físico. Já viram, né, gente? Não, nada tendencioso. Piadinha, nada mas tem que tendencioso. ter base. Quando você trabalha com um profissional Saindo que daqui, tem vou assassinado base, por engenheiro. Né? Eu vou ter uns 30 ali fora me que tem esperando. base, é muito melhor e é muito mais legal. Eu diria assim, você é empreendedor, você pode estudar e ser empreendedor, como você pode não estudar e ser empreendedor. Mas quando você estudou e é empreendedor, suas chances aumentam muito. A faculdade ainda é um excelente caminho. Eu concordo também. Eu concordo que você trabalhar com diplomação, né? Como o Trindade comentou aqui, que faculdades do mundo estão fazendo, eu entendo que você pode ter algumas características e algumas habilidades já prontas que as universidades do mundo certificam, mas tem competências que você não vai ter, né? E você não vai conseguir entregar isso dentro de um projeto, né? E dentro de projeto você precisa de uma série de competências e habilidades. Também vejo a faculdade hoje como importante para isso. Tem metodologia ágil para diplomação? Né? Tem metodologia ágil para diplomação? E aí essas competências aí que a gente fala comportamentais e essa entrega extracurricular, que aí eu vejo, Trindade, como um diferencial hoje de uma faculdade que quer realmente fazer essa entrega separada só, né, da matriz curricular, vamos dizer assim. Porque a matriz curricular hoje todo mundo entrega, né? Uma diferente da outra, uma disciplina aqui, outra disciplina ali que pode ser diferente de todas as outras. É bem semelhante, né? São muito semelhantes. Mas assim, quem que entrega, né? Um comportamento aí de habilidades comportamentais que procura te preparar não só para você se formar, mas também para a vida, que te dá uma mentoria de carreira. A chave do sucesso está aí. Eu concordo. A chave do sucesso está aqui. E outra coisa também é esse núcleo de entregas extracurriculares, Gustavo. A gente precisa preparar ele também para ser empreendedor. O mercado não vai conseguir trazer toda essa carga de pessoas que estão se formando aí, egressas, como empregados. A gente precisa também formar pessoas para serem empreendedores também, porque não há como. Sabe o mercado não vai conseguir. Agora? Nosso aluno da Alfa que está ouvindo isso, que está vendo a gente, ele está falando, e o que vocês estão fazendo para botar isso em prática? Já está pronto. Está no e-mail do Trindade. Isso aí. Tem um... Você vê como a gente ajuda a vida do pessoal a divulgar o trabalho próprio, né? O negócio é assim, a gente dá um empurrãozinho, daí os caras vêm e acham que estão fazendo umas coisas maravilhosas. Mas falando sério mesmo, a gente discutiu, né? Obviamente já durante a semana toda, o Trindade aqui como reitor, a gente... vai demonstrar um projeto bem bacana. A gente mostrou já para o Gustavo, a estrutura de educação que a gente pensa é essa mesmo, né? É de ter um projeto de vida, tá lá na nossa metodologia, buscando realmente fazer com que o professor e o tutor tenham alguns momentos de mentoria e que haja uma trilha de disciplinas extracurriculares que a gente possa trabalhar comportamento, para que a gente possa entregar isso, para que ele esteja realmente preparado para ou ser empregado ou ser empreendedor. O mercado hoje não consegue consumir, né, Trindade? Ser empregado e empreendedor, né? Pode ser também. Também, mas com uma outra característica, né? Pode ser um funcionário que tem que ele ideias seja e uma capacidade empreendedora. Exatamente. Pode ter isso, por que Sabe não? A gente que veio do Sebrae, né? A gente tem muito esse perfil. Sabe qual é meu receio com o ensino digital? E isso eu não quero que o nosso se transforme. É o ensino do enter. Que o aluno não tem nem ideia do que está acontecendo. Sim. Ele simplesmente passa as telas e não está nem aí com o que está acontecendo. Sim. Aí depois ele entra num banco de pergunta, porque é a prova do ensino digital. Ele responde 4 vezes simulando e aí depois vê qual é a resposta certa, vai lá e responde.
ensino digital não pode ser isso. Não, porque não. eu não estou formando profissional com isso. E há uma percepção, se eu entendi o que vocês colocaram, com o problema da diplomatização do ensino, há um problema de que o aluno, eu preciso de um diploma para apresentar para a empresa para eu conseguir meu emprego. Não pode ser isso. Não. O ensino digital ele tem que ser muito mais do que isso, porque a gente está com falta de profissional de TI no mercado, falta de médico no mercado, falta de enfermeiro no mercado, falta de gente de marketing digital, falta de comunicadores, falta de jornalista no mercado. Está com falta de tudo. E aí o que nós estamos fazendo? Pode falar. Posso? O aluno começa o curso, enter, 7 meses depois ele larga. Mas eu queria entrar nesse tema que o Trindade trouxe. Profissional. Não é só isso, não. Diplomado. Não, aí não é só isso, não. Aí é uma crítica às universidades. Isso é uma provocação, tá? Eu queria fazer a crítica aqui, eu não sei se você concorda, Gustavo. A comunidade acadêmica, a comunidade das instituições, ela sempre procurou gerar conhecimento, matrizes curriculares, sem consultar mercado. Isso para mim é uma loucura. Por exemplo, você vai fazer um curso de ADM ou fazer um curso de engenharia e você não vai conversar com a empresa, é ela que emprega. O que ela está precisando? Você não para escutar o mercado. Eu penso que isso também, grande parte das instituições... Mas você tem que fugir, você vai fugir da DCN? Não, mas você pode entregar diretrizes DCN, curriculares, tá, pessoal? DCN, diretrizes curriculares. Mas você pode entregar a DCN, Trindade, mas também ouvir o que o mercado está precisando, mesmo se for uma entrega de projeto extracurricular, como eu falei agora, a questão do projeto de vida. Agora, você não olhar o que o mercado quer para empregar um engenheiro, para empregar um administrador, eu acho que é um pouco de loucura também a instituição não olhar aquele empregador que vai trazer o seu profissional, né, o seu egresso para depois para o mercado de trabalho. E aí é uma crítica mesmo um pouco para algumas instituições que não olham isso. Que simplesmente dizem assim para o mercado, fecho aqui a casinha, faz a matriz curricular e depois diz assim, o meu egresso está precisando de emprego. Eu acho uma coisa assim um pouco insana, sabe? E joga o problema no colo do aluno, o egresso. Exatamente. Falando, você já tem um diploma, o problema é seu, vai lá e se vira. Aí eu não vejo uma entrega de valor. Para qualquer empresa, a gente precisa entregar valor, não é? Não é gerar valor. Para acionista, para stakeholder, para o nosso cliente. A gente gera valor se a gente não faz uma matriz de competência e disciplina que ele, chegando lá, ele ou vai gerar valor como empregado, sendo um empregado empreendedor, né? Ou vai empreender, aí ele vai gerar o valor para ele mesmo, mas ele precisa ter uma grade que ele realmente esteja preparado em todos os sentidos. E talvez aí, na minha visão, tá? Não sei o que vocês acham. Talvez isso aí, as universidades, a maioria delas, eu acho que aí quem desperta para isso entra na frente. Elas fecham para o mercado quando constroem um produto. Você vai fazer um carro, né? Aqui, um engenheiro, ele faz uma pesquisa de mercado para ver mais ou menos o que você quer do carro. A gente, às vezes, não olha o mercado para construir um produto. E as universidades muitas vezes fazem isso. E aí depois bate na porta do mercado para querer empregar um produto que não foi consultado. Faz sentido isso para você? Faz muito sentido. Mas eu acho que tem um movimento, eu vejo assim, da pergunta do Trindade. Tem um movimento que nós visitamos muitas empresas, né, Trindade? Nós visitamos muitas. Daqui a pouco você vai visitar com a gente também. Muitas. O que eu percebo? Todo mundo que eu já visitei fala assim, eu tenho vaga e eu não tenho quem contrata. A área de tecnologia a gente escutou, tem um ano que eu estou escutando isso todos os dias. E ao mesmo tempo, a gente vê que tem muitas pessoas que a gente conhece, que são nossos amigos, são parentes, são alguém aí que você viu na vida, que está precisando de emprego. Eu acho que existe uma indústria muito grande que entrega muitos diplomas, mas eu acho que existe uma indústria muito pequena que realmente entrega mais do que conhecimento. Porque não é só conhecimento, aprender a fazer uma provinha, modelo ENAD aí, que agora está na moda, né? E eu não gosto desse explicar para os nossos ouvintes que o que é o ENAD, né? Que é o Exame Nacional, né, do Ensino Superior, quando o aluno já está formado, no caso, né? Sim. Então, existe isso. Mas qual é a preocupação? Eu preciso de ensinar algo útil. Isso poucas faculdades têm. Então, nós realmente precisamos entregar as DCNs. Todo mundo do nível superior é meio quadradinho.
Pelo ensino regulado que temos, Pelo né? ensino regulado. Aí a gente joga a culpa no MEC. Mas a culpa não é do MEC, no meu modo de entender. A culpa é a gente não entender que a gente precisa dar uma aula cada vez melhor, com um professor cada vez melhor, não esse só que dá show no cursinho que a gente havia falado, mas sim um profissional preocupado com a aprendizagem do aluno. Aí eu vou para uma aula híbrida que tem 300 alunos, nessa aula híbrida o professor gasta 40 minutos para fazer uma chamada. Ele não precisaria fazer essa chamada, entendeu? Ou eu trago ele aqui para o campus e eu dou uma aula em volta de uma fogueira, por exemplo, uma experiência. O futuro tem experiência. Enquanto a gente não entregar uma experiência que ele leva consigo, né, uma visita técnica, eu vou levar para conhecer uma fábrica como a Vitamedic, como uma Caoa, como uma Volkswagen. Eu gosto de indústria automotiva, né? Conheço várias, eu gosto. Sim. Então, assim, isso guarda. Eu lembro de todas as visitas que eu fui na Fiat, por exemplo, porque eu gostei, eu achei interessante. Então, essa experiência é significativa. Agora, se dá uma aula maçante que o aluno não aprende, e isso eu já vi muito. O professor fala assim, eu não vou te ensinar isso porque você já devia saber. Aí ele sai do ensino fundamental 1 sem saber um detalhe de matemática e o professor não vai ensinar para ele, ele vai para o fundamental 2, ele não aprende de novo, ele vai para o ensino médio, ele não aprende. Chega no superior sem entender. Ele faz a faculdade sem entender, vai para pós-graduação, lato sensu, pós-graduação estrito sensu, mestrado, doutorado, e ele continua sem saber. Quantos profissionais eu conheço hoje, profissionais com doutorado, com mestrado, que apanham do Excel? Não consegue trabalhar com Excel, que seria o básico para o mercado de trabalho em gestão. Excel. Não estou cobrando inglês fluente, não. Excel, cara. Não tem. Mas aí eu vou perguntar uma coisa que tem a ver com o que a gente está falando de ensino digital e tem a ver com esse preparo e com a experimentação e com a experiência do aluno. No ensino digital, pelo menos o que a gente vê até agora, e eu estou falando de mercado de ensino superior, não estou falando de Unialfa, óbvio que a gente olha para aprender e melhorar e ter processos melhores aqui dentro. Sim. Mas quando a gente fala de ensino digital, se eu pegar as gigantes de mercado, 5 maiores. as 5 maiores, a gente vê que na modalidade presencial híbrida, você chega a ter salas maker, espaços maker, espaço para o pessoal ir lá e trabalhar com robótica, com não sei o que, laboratório. Então, você foi para o mundo digital, ensino digital, ou o antigo EAD. Aí você tem lá vídeos, PDFs, interação, testes, quiz, gamificação, tem um pouco de laboratório digital, mas você não tem a experiência virtual. Você não tem a discussão de ideia para fazer um projeto de um robô no meio da sala e fazer um robô brigar com outro, dando porrada lá, tirando uma guerra de robô. Por exemplo, estou falando Sim, uma eu acho pataquada bacana. qualquer. Guerra de robô para mim Mas, é top. e isso serve tanto para ensino básico e até para ensino de eletrônica, de construção de Sim. circuito, quando a gente está falando de engenharias e tópicos mais avançados, né? Sensorização, IoT, por aí vai. Essa falta desse espaço maker, os laboratórios digitais tentaram suprir, mas não conseguiram ainda. Então a gente pode usar laboratório digital, a Algitec tem laboratórios fantásticos, a gente vê isso na prática, tem outros fabricantes de conteúdo para laboratórios que são muito bacanas, mas não substitui botar a galera numa sala, trancar, acender a luz e falar, faz aí, galera, se vira aí e cria e bate a cabeça, inova, o problema é esse, busca a solução e só sai da sala quando tiver com a solução pronta. Essa história não tem no digital. Como é que nós vamos fazer? Vai ter? Não vai ter? Isso
eu vou para um outro tipo de ensino, que é o que o Gustavo defende. Eu estou provocando, ele está me olhando aqui. Já tô com raiva. Ele já está com raiva, mas eu vou ter 30% presencial e o resto vai ser digital. E aí? Mas você é especialista em digital. E aí? Porque eu tô bravo. Nós estamos aqui debatendo três Tá entendedores aqui. Agora? Tá nervoso, Tá nervosinho agora? Mas é um tema bacana, Trindade, isso. Na minha visão, a gente precisa entender que o ensino digital, ele não é para todo público e não é para todo curso, né? Na minha visão, a gente... Aham! Me dá outra coca aí. Começamos a ter alguma luz no fim do túnel, a moçada. gente precisa trazer aqui uma experiência. E aí, falando de experiência... Vou te dar uma Fanta. Fanta. Quando a gente fala em experiência, eu gosto muito de comparar, por exemplo, o tour 360 graus que você faz, por exemplo, numa empresa qualquer que você entra num site, e quando você faz um test drive de um carro, né? Não é a mesma coisa, né? A Isaura é puxa-saco, rapaz. Ela saiu da sala para pegar uma coca, não bebo zero. Mas puxa-saco. Olha o Max olhando ali de fora. O Gustavo tem uma verba depois. Nós vamos te entrevistar. O Max está de olho no paletó do Zambrano, isso sim. O Max, não, o paletó não é para usar, não. Pessoal, eu vou publicar para todo mundo que não está entendendo o que está acontecendo. Eu tenho evidências de pessoas eu não publicaria. Usando o paletó do Zambrano dentro da instituição. Eu tenho evidências e isso será publicado. Eu vi coisas que não podem ser desvistas. Ai, que medo. Mas falando isso sério vai aqui... aparecer no meio do ambiente digital, todo mundo vai ter que procurar. Procurando o Wally, lembra da história? Eu não sou dessa época, mas eu lembro. Você ouviu dizer, né? Na minha aula de paleontologia, eu tive Se eu pudesse sugerir, eu não publicaria essa foto. O Max é muito amado, né? Pra muito quem amado. não conhece, vai ter Muito um podcast com o Max. O Max e o André. O André tá fingindo ali de morto, mas a gente tá te vendo, viu, André? São todos de cabelo branco aqui, mas são muito amados. Tão bem derrubados, né? O Max já foi mais novo. Mas responda aí. Mas continuando aqui, com relação... O que nós estávamos falando mesmo? Puta merda. Moçada, aí não. O cara cheirou meia. Fugiu. O cara cheirou meia. Eu tava olhando o André, tava olhando... O cara cheirou meia antes olhei de aqui vir o Max, os cabelos brancos e esqueci. Cultura Maker, Aula Maker, Aí, Escola pronto, Digital. obrigado, Meu Deus do céu. Ele não fez a pergunta. Agora você dá uma enrolada. Esse povo de cabelo branco, né? Esse povo de cabelo branco. É. Mas a gente estava falando sobre... Agora eu lembrei. Esclerose é uma merda, viu? Que não é todos os cursos que podem trabalhar com ensino digital. Lembrei. Cursos como engenharia, como saúde, eu acho que o modelo híbrido ele é o mais adequado para que a gente possa trazer, inclusive, essa experiência interna dentro do campus, juntamente aí com uma parte prática. O laboratório virtual ele não vai, né, conseguir excluir a experiência do laboratório físico. O que a gente tava falando mesmo? Que é quem tava falando mesmo. Tipo, eu olhei pro Max aqui e me perdi todo. Meu Deus do céu. Fala em casaco. Não, a visão terrível olhar pro Max também, concordo. O Max Vamos, cada foco, dia mais bonito. foco, Hein? vamos falar no... Mas essa experiência de aula digital, no momento de aprendizado, e a gente sabe que o aluno aprende mais quando pratica, ela precisa realmente ser debatida pedagogicamente para que essas entregas, tanto de saúde e engenharias, aqueles produtos que precisam realmente trabalhar essa carga prática, né, principalmente laboratório, o laboratório virtual ele não vai trazer a mesma experiência. Ele corrobora para que a gente possa acelerar o aprendizado do acadêmico, mas ele não consegue extinguir a experiência do laboratório físico, né, e também o network e a conversa que ele vai estar fazendo ali junto com o próprio professor. Isso não tem como a gente retirar. Porque se a gente retirasse isso, então significa dizer que o ensino presencial não existisse mais, né, Trindade? Vamos colocar a saia justa, então. Já que o ensino digital não é para tudo quanto é curso, quais são os cursos que são para ensino digital? Gestão, negócios, cursos que trabalham realmente com uma entrega e com um trabalho mais didático, teórico, onde você não precisa realmente de uma carga prática, né? Vamos supor, a parte de TI. A área de TI é uma área
que, dependendo do curso, você precisa realmente muito forte de um laboratório para que você possa realmente exercer aqui a sua criatividade, o seu trabalho prático, a conjunção com a teoria com a prática. Não tem como estudar cibersegurança se você não tiver um laboratório. Não tem como, não você tem não como. pode simular um ataque no meio que você não tem um firewall, não tem algumas coisas para brincar. Agora, tem que ter laboratório. Agora vamos discutir. Finalizando aqui, vamos discutir direito. Direito é um curso que, para mim, contrariamente ao MEC, na minha visão, como. Se eu for processado por causa desse depoimento. na minha visão, como Você futuro. será e não vai como falar futuro nada. usuário de direito Vou ter que EAD. chamar um advogado. É um curso que, para mim, se entrega completamente no ensino digital. Completamente no ensino digital. E hoje, os núcleos de práticos Eu jurídicos. concordo com você, mas não sei se eu vou falar isso. Eu não quero ser processado. Os núcleos jurídicos são excelentes hoje. Nós temos excelentes núcleos de práticas jurídicas. O curioso é que a gente vê o mundo do direito caminhando para o mundo digital. Assinatura digital. Existe uma receita Tribunais tão digitais. grande. Tribunais digitais. Tudo indo, acompanhamento de processos, toda a parte de petições, peticionamento, tudo isso está indo para o meio digital. Mas o curso de direito Não pode ir para o digital. Quer dizer, o cara vai ter aula Quase uma normal, reserva de tradicional, Para mim é uma reserva de e mercado. depois vai ter que trabalhar no ambiente digital. Pra mim é E uma no reserva. curso presencial dele, ele só vai ver ferramentas digitais. Não faz sentido. Agora, Mas eu ia falar da saia passo a palavra, justa. passo a Não, palavra para você, Eu vou Gustavo. trazer o nosso diretor acadêmico da área de direito depois para direito de réplica e tréplica, porque ele vai Eu acho ter que que você responder. devia chamá-lo Não olha para pro fazer uma Max. entrevista com ele, para vocês discutirem esse assunto. Não olha pro Max, senão você vai esquecer a Tá pergunta. bravo aí, Max? Jesus, Max é O feio pessoal demais, que está em né? casa vendo a gente, eles não estão vendo o Max. Esquece o Max, vocês estão com problema esquece com o o Max. Max. Vocês estão... Esquece o Max. Esqueci, Vai, mas Gustavo, Quem é- que é o Max? Não sei. É a sua vez de falar sobre Agora, o ensino. saia justa, eu queria também te deixar uma saia justa e Lembra te da perguntar internet e esquece o Max. pro Max. Você falou de uma disciplina que carece de laboratório, não foi? Qual que era o nome mesmo? É Na cibersegurança. verdade, é um conjunto de disciplinas. Um conjunto. Um conjunto de disciplinas. 5, Cibersegurança. 2, 5, 10, 20? Umas 30, mais ou menos. Mas Umas tudo 30? bem. Então é bem... É complexo. É um tecnólogo. É mais do que um tecnólogo, né? Mas assim, ó, num curso de 50... Um curso de 5 anos, 50 disciplinas, 55 disciplinas. Você acha que eu consigo ter só 30% no presencial e 70% à distância nesse curso que você está falando? Eu conseguiria trazer isso para essa experiência e disciplinas que eu não conseguiria trazer, não precisaria trazer, eles fizessem EAD? Você acha isso possível ou não? Esse curso realmente tem que ser 100% presencial? Tudo é possível nessa vida, Também né? já não existe mais 100% presencial, né? Tudo é possível nessa vida, exceto voltar da morte. Mas fora isso, até hoje, a gente não discute alguns paradigmas aí. Mas não vai falar do Max. Quem é Max? Aí, o negócio é o seguinte. Dá para fazer 30% presencial, 70% digital? Dá. Vai faltar conteúdo e experimentação? Vai. Porque como é que você constrói ou você forma um bom profissional? Colocando ele em diferentes situações de tomada de decisão. O cara pode ser um médico, pode ser um advogado, pode ser um engenheiro, mas ele tem que ter diferentes experiências. Quanto mais rico o portfólio de experiências que ele tiver, mais bem preparado esse cara está. Porque ele vivenciou algumas coisas. E eu não estou falando de erro e acerto, porque através do erro se aprende muito, inclusive. Sim. Mas ele vivenciou, ele gravou a sua memória de vida, que ele teve aquela experiência e aquilo enriqueceu ele. Nessa área que eu falei de cibersegurança é a mesma coisa. Quanto maior o volume de ataques, quanto maior o volume de simulações, quanto maior o número de configurações de problemas, quanto maior o número de sistemas operacionais, quanto maior o número de técnicas de autodefesa, quanto maior o número de linguagens de programação, que eu vou descobrir brechas em diferentes códigos.
Então, a experiência do cara, ele aumenta à medida que você vai dando portfólio de experiências maior para ele. Se eu tenho 30% de um curso presencial, eu tenho que dar um conjunto de experiências que garanta uma qualificação profissional, que garanta a qualidade deste profissional, baseado nesse conjunto de experiências. O que eu complementar, eu estou enriquecendo. Sabe ele. qual que é o problema disso? É definir quais são as... E o As ótimo é disciplinas- inimigo do O bom. ótimo é As inimigo do disciplinas bom. práticas. Todo mundo que a gente pediu para fazer um curso perfeito, não fez o curso. Não fez. Não Não fez. fez e não faz. Não Não existe faz, curso não tem perfeito. como, não tem como, entendeu? Então não adianta. Quando a gente cria um curso, a gente cria um curso muito bom, Sim. que tem várias falhas. A gente escolheu a falha que ele vai ter. E outra coisa, o aluno, Mas ele esse é o precisa ter problema, uma né? dedicação diferente. Mas esse é o problema do nosso ensino regulado, Não né? depende da faculdade. Verdade. Esse é o problema. Ensino regulado. Porque o mercado, na verdade... Mas ele- se não fosse regulado, talvez a gente teria o quê? o mercado- Uma venda Mas, louca. mas do- se não de tivesse um ensino diploma. regulado, a gente teria um mercado mostrando para os clientes qual é a faculdade melhor, qual é a universidade melhor. Eu tenho dúvida disso. Mas Você tem dúvida? indo nessa Não discordo totalmente. mas não pequena acredito disputa nisso ideológica, nessa disputa ideológica, eu vou dar um outro elemento provocativo. Grandes centros de conhecimento ou grandes centros reconhecidos como grandes centros de conhecimento, estou falando Harvard, MIT, INSEAD, para dar exemplos de Brasil, a gente tem inúmeros, não vou nomear concorrência aqui, mas esses caras estão indo para o ensino digital e estão falando instituição de ensino pequena, média, grande, eu estou entrando no seu território e vou acabar com você, porque eu, MIT, vou dominar as engenharias do planeta e vou cobrar $15 o curso. Eu para não falar que eu só discordo de um, eu vou discordar do outro também. Concordo, mas eu não acredito na competência dessas universidades em chegar no nosso mundo, por exemplo, vamos pensar em Goiânia e conseguir ter uma entrega de qualidade em Goiânia. Harvard tem ensino à distância há quanto tempo? Né? E quantos? A Laspal, que revende Harvard... Não sei há quanto tempo que você é mais velho que eu, Gustavo, então não posso saber há quanto a gente tempo olhando tem. não nota, né? O cabelo mostra, A o gente cabelo mostra. tem que olhar... É só contar os cabelos brancos. Só contar os cabelos brancos. Rodou murcho, Não cara. interessa que eu não tenho Rodou cabelo, mas na é estrada só contar de os terra. cabelos brancos. Não tá fácil para ninguém. Então, assim, eu diria que as faculdades menores, elas têm uma chance muito grande de serem entregadoras de qualidade local muito boas. Eu defendo que eu sou o gigante local. Eu Excelente, sou a é melhor instituição que entende O caminho é esse. necessidades, demandas do Centro-Oeste. E é Um que isso que eu você vou tem entregar. 2 metros de altura, né? E outro que você tem um diretor de estratégia muito bom. Então, acredito Trocou? que ele Trocou? deve ter definido isso. Trocou? O RH contratou outra pessoa? Eu não estava sabendo. Não estava sabendo que tinha trocado. Rapaz, eu preciso falar com o RH. Virou um podcast aqui Fácil de... pra ninguém. O cara quer entregar currículo pra alguém também, mandar beijo pra namorada, quer fazer alguma coisa? Quero mandar um beijo pra minha filha. Magda, Ana Clara, Magda, é o seguinte, Tá precisando de... Vida dura. Mas ó, é isso aí. Pra não deixar a Angélica, beijo, é o Zambrano que tá mandando. Beijão também, amor. Te amo. Mas tô conversando aqui sobre o que o... Manda de novo, ficou bem feio, cara. Beijo, amor, te amo. Eu não entendi se esse te ama era pro Gustavo ou Beijo. pra Angélica. Não, mas, é pra Angélica, é pra Angélica. Cheguei de arrepiar aqui, cara. Mas eu entendo que a instituição local, ela acaba sendo uma instituição que ganha dos players nacionais, né? Porque eles não entendem a realidade, concordo com você, Trindade. E aí os números, não é só falar, não, os números mostram isso, né? Que a realidade do player local, ela costuma ter, dentro do seu raio de atuação, ela é maior que os players nacionais.
em grande parte da sua atuação, porque você tem ali a sua expertise. Agora você precisa ser nichado também, né? Você não vai ser bom em tudo, né? Você não vai ser bom em engenharia, em saúde, em gestão de negócio. Você precisa também trazer um centro de excelência para você realmente também ser lembrado para isso. Mas os players locais, eles acabam realmente sendo mais lembrados, né? Porque a estrutura do brasileiro é aquela que gosta de pegar na mão, né? É. O brasileiro gosta de pegar na mão, né, Trindade? Ele gosta de fazer a experiência, de ir lá fazer o test drive. Como é que vai fazer um test drive, por exemplo, de uma instituição educacional de fora, que não esteja aqui, né, presencialmente? O brasileiro não gosta disso. E aí vamos falar de novo, né, a experiência do digital. Só um minuto. Eles podem dar certo se eles criarem isso, que ele falou, né? Trazer, por assim, eu sou uma grande escola americana. Faço uma parceria com a Alfa, faço uma parceria com alguém regional e a gente cria um grande player regional, com uma chancela e com uma experiência também deles, diferente, né? Diferente. Mas isso não é fácil construir e não é fácil entregar. Isoladamente, por exemplo, o player sozinho fazer a entrega, ele não vai conhecer a realidade local. Nunca conseguiu. Ele vai incorporar um produto pensando basicamente aí no americano, vamos pensar aqui numa educação americana, ou pensando aqui numa realidade brasileira de um modo geral. E não funciona assim, né? Quantos anos eles estão tentando? A gente acabou de falar que o ensino, na nossa visão, ele parte de uma personalização. Você acabou de falar que é preciso ter uma entrega de uma trilha de conhecimento. Sim. Como é que ele vai personalizar dessa forma se ele não está aqui? Entendendo o mercado goiano, entendendo o mercado do Centro-Oeste. Não consegue. Não come piqui. Ele pode embarcar uma fatia de mercado? Pode. Mas o player local, ele tende a ser muito mais forte, trabalhando aqui regionalmente, em relação, por exemplo, a um produto, por exemplo, que o MIT ou o Harvard vai criar. E eles criam mesmo, né? Cursos de curta duração, a gente percebe aí, tá toda hora dentro do Instagram. O mundo é mundo, né, agora, né? Mas vai que tem alguma revolução aí, alguma evolução muito grande. Mas no que a gente tem hoje, eu acho muito difícil eles conseguirem. Eu volto a dizer, Trindade, que a gente precisa estar mais próximo das instituições, né? E a gente precisa estar mais próximo das instituições, né? Do mercado como um todo, para entender a dor deles, né? E de acordo com o nosso core de negócio, que é a educação, a gente poder flexibilizar essa educação para eles, através de jornada de curta duração, através realmente de uma universidade corporativa, né? De uma experiência de trilha dentro de uma educação continuada, e isso a gente consegue fazer. Agora, só quem conseguirá fazer com excelência e com qualidade é quem escutar. Você já tentou vender alguma coisa para alguém, Gustavo? E falou, conseguiu vender? Eu falo muito pouco. Não, mas quando eu imagino que você fala pouco. O pessoal tá indo embora. Eu também tô. Depois do Max, depois dessa eu tô indo embora. Eu falo muito pouco. Mas um vendedor bom é um vendedor que basicamente não fala muito. Ele pergunta, conhece a realidade do cliente e tenta adaptar o seu processo comercial para com a necessidade que o cliente... Quem acaba sendo um comercial que fale muito, acaba perdendo algumas prerrogativas, concorda? Então, eu acho que é nesse ponto que eu queria tocar, sabe? Acho que é nesse ponto que a gente precisa também ter essa análise. A gente precisa estar perto para entender o que o mercado quer e adaptar nossas soluções empresariais e educacionais para eles. Eu quero... Vou aproveitar isso. O Gustavo ali tá me olhando querendo falar, mas... Ele falou que não gosta de falar. Segura aí, porque eu acho que isso vai dar bom. Motivar algumas coisas e uma discussão também legal. Eu tenho que estar próximo do mercado, beleza. Entendo. Eu tenho a instituição que está melhorando, aprimorando, vendo que, em termos de conteúdo, o que ela vai trabalhar para entregar aquilo que o mercado almeja. Mas eu tenho o terceiro elemento dessa cadeia, que é o aluno. Ou o cara que vai consumir esse conteúdo. E tem coisas que o cara não quer consumir. Por exemplo, eu duvido que você vai me apresentar alguém que vire para mim e fala: meu sonho é estudar geometria analítica. O cara não vai falar isso para você. Eu nem quero conhecer essa pessoa, cara. Nem quero conhecer a disciplina. Deve ser muito esquisita essa pessoa, cara. Deve... O cara senti aí uma cutucada aí pro Trindade. Bem estranho. O cara que entra no curso de administração e fala:
o que eu mais quero é passar 4 anos estudando matemática financeira. Pode ter. Até tem. De cada Mas 100 menos, mil, né? você vai encontrar 2, 3. E olha lá. Ou então, o cara da economia que vai falar, meu sonho é econometria. Aí É. esse tem que mandar aprender. É o Lucas. Tem o Lucas, é o Lucas. Matemática aqui. financeira É o também Lucas. manda aprender. O É o não tinha Lucas nada aqui. para fazer foi estudar economia. Mas e aí? O mercado precisa. Eu vou trabalhar numa área financeira, eu preciso de matemática financeira. Simulação, valuation, IPO, eu preciso olhar o que raio que eu vou fazer. E eu tenho que ter a base de conhecimento. Se o cara não quiser estudar, eu estou vendo que eu preciso entregar isso. Vou arrumar um jeito super bacana para entregar. E o aluno fala, não quero. E aí? Acho que o futuro passa por aí. Por aí aonde? Por o aluno estudar o que ele quer. Econometria, não sei, você deve ter estudado. Cara, não é de Deus. Legal, legal, não negócio é legal. de Deus, é. Olha o Zambrano com inveja pedindo uma Coca-Cola também. Você Eu quer Coca? vi. Eu quero Obrigado. Eu vi. Trindade tá com Eu ciúme. vi. Onde Trindade tá aqui? com ciúme. Zambrano Trindade com tá com inveja. ciúme. Não, eu vou tomar cerveja, essa aqui é boa, inclusive, porque é 0, eu posso tomar aqui. Estrela Galícia 0. Ó, Essa eu tomo, tá? Essa é 0. Essa Zero, não tem nada. 0 pode. o 0 pode. Pequenininha, né? Não, uma aguinha. pouquinho. Não. Essa Você garrafinha pequena. Você estava sua. falando. Cara, depois que o Não, Trindade ele já pegou Ele e tá falou com ciúme da Estrela Galícia. Ele está com ciúme da Estrela Galícia. Ele já tá falando, o que eu tava falando mesmo? Mas Trindade, ele falou que não bebia. Não, Eu não Gustavo, bebo continua o raciocínio. E, Você ia e falar. falou que não gosta de falar Não também. dá tempo pra ele, porque ele tá tentando recuperar na cabeça o que ele já se perdeu. Esqueceu. Ele não sabe, esqueceu. Vocês acham que esqueci realmente que eu tava falando? Tenho certeza. Eu esqueci. Eu esqueci, é muita conversa fiada, Isaura. Deixa a cabeça da gente zonza. É água, é cerveja, é Não tudo, né? tem condição. O que eu tava falando? Não sei. Que o aluno ia estudar o que ele quisesse Tá. e ele ia fazer o conteúdo. Meu Deus do céu. O cara que... Eu tô com 2 Baby Johnson na sala aqui fazendo podcast e os caras esquecem o que falam. Dá pra trazer papel e lápis pra eles anotarem, porque eles vão Tu tava continuar olhando pro esquecendo. Max. Explica que tu tava olhando pros nossos ouvintes que tu tava olhando pro Max. Cara, não sei o que eu tô Max, você falando tá de novo. proibido de ficar no estúdio enquanto a gente estiver gravando agora, viu? O que eu tava falando, gente? Ajuda, o que eu... Trindade, ajuda aí, ele. Trindade. Já dei a trilha do Não que você fala tava de novo, falando. que eu já esqueci o que você falou. Que o aluno vai estudar o que ele quer. O problema é dele, ele estuda, que é personalização. Não, cara, eu penso assim, ó. O aluno, ele só aprende Eu quando vou ele chamar quer o Johnny estudar. Botelho aqui pra fazer um podcast Cara, contigo. adorei. Continue, senão vai esquecer de novo. Adorei ele. Então, o aluno, ele só aprende porque ele quer estudar realmente. Então, assim, eu acho que o futuro passa muito por isso. Por exemplo, já que o Trindade quer estudar uns assuntos assim, meio de ET, ok, é sinergia, né? Mas você vai querer estudar outra coisa e o outro vai querer estudar Ó, na outra minha coisa. palestra Mas de Metaverso eu você falei não- que eu vou te hackear. Mas a Você pergunta, já deve ter hackeado 1000 vezes. mas a Não, pergunta vou dele, hackear o ser humano. mas a pergunta dele é: se essa disciplina está dentro da grade e você precisa trabalhar essa grade, Ele vai tirar nota baixa nessa matéria para passar. E naquele é boa, ele vai arrebentar. Você não consegue ser bom em tudo. E não adianta querer forçar uma disciplina que a pessoa não quer, ou naquele momento ela não consegue estudar. Ó, economia, para uma pessoa que está começando o curso de administração, às vezes não vê essa importância. E economia é um assuntão, é muito legal estudar economia. Eu gosto de economia. Mas talvez naquele momento ele não esteja para aquilo. Talvez no segundo momento. O que a gente precisa deixar é de ser engessado na nossa matriz. sim, Cara, já parou pra pensar que matriz curricular chama grade curricular? E É, grade jaula. tem a ver com cadeia e com jaula. curricular. isso aí. Que você tem que estudar a disciplina que a faculdade define para Podia você ser um estudar. percurso formativo, né? Podia Cara, eu ser tenho uma 50 trilha de aprendizagem, matérias. podia ser uma série de outros nomes Eu bonitos. posso escolher no início, eu deveria poder escolher, e no EAD é possível isso, de certa forma, escolher o que eu tenho mais facilidade agora. Depois, quando eu for amadurecendo um pouco mais, eu vou estudar outras disciplinas. Uhum. Agora, eu tomo uma pancada de estatística, matemática, estatística e economia no primeiro período. Seu tempo tá acabando. Cara,
sinceramente, não dá. Não dá. Fale, o que você quer falar? Não, fazendo a minha defesa na empresa de novo, que muitas das faculdades e universidades e centros universitários, aí deixando claro aqui para os nossos ouvintes do podcast chique, que nós temos aí 3 divisões, né? Faculdade como o primeiro ponto, É quase o Jô Soares. centro universitário como segundo, né? E a universidade Como? e a universidade como um ponto máximo aí de organização educacional. Na minha visão, a entrega de comportamento e de habilidades técnicas vai partir muito, Gustavo, na minha visão, das empresas. Eu acho que o papel empresarial, através do RH, vai vir muito em cima também de dizer o seguinte: o RH vai olhar e vai dizer assim, Gustavo, você vai precisar dessas habilidades, eu vou lhe entregar essa trilha aqui. Não vai ser uma trilha de ensino superior, mas vai ser uma trilha que a universidade vai proporcionar com a empresa. E aí, na minha visão, a gente tem que estar mais próximo das empresas para gerir isso. Porque a gente tem competência para fazer isso. E acho isso muito legal. Mas a empresa, ela não vai fazer se a gente não se aproximar. E ela vai fazer, e ela talvez não vai ter a competência de fazer. Barato. Mas a empresa não tem o garoto de 15 anos lá dentro para desenvolver esse garoto. E aí? outra coisa, você estudou para Como assim? Não entendi. Ela não vai ter a pessoa de 15 anos, mas ela vai ter a pessoa de 20, ela vai ter o Max, ela vai ter o André, ela vai ter o funcionário que hoje está lá. A empresa não sabe quais são as novas profissões que vêm pela frente. Não, tudo bem, mas nós estaríamos juntos para gerar essas habilidades, essas competências dentro de uma trilha de conhecimento. E quando eu estudo para trabalhar numa empresa e sou demitido depois? Porque tem muita profissão do futuro que nós ainda não sabemos, né? Nós não... Vamos lá. E o RH, junto conosco, nós poderíamos fazer, Trindade... Não, mas não é verdade? Uma universidade, pra câmera ali. Uma universidade corporativa, onde... Ninguém quer me escutar aqui, você já viu, né, Isaura? Uma universidade corporativa... te deu moral. Não, mas eu tô te ouvindo nem agora. O Max está querendo me dar moral. O André levantou agora. E a gente pode fazer essa construção. A gente pode fazer essa construção em conjunto com a empresa. Então, na minha visão... Essa é a cara do Trindade quando ele vai falar uma bobagem muito grande. Você quer falar antes de eu acabar, Trindade? Não, eu só tô pensando aqui que o cara não sabe fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Cara, isso é sangue ruim mesmo. Não! A gente consegue entregar essa trilha. Porque o próprio profissional do futuro, a gente vai precisar buscar novas habilidades para daqui a 5 anos. O que nós temos hoje não vai ser mais necessário para daqui a 5 anos de competência para deixar a gente empregado ou ser um empreendedor de sucesso. Porque a gente vai ter que ter um lifelong learning, né? A gente vai ter que aprender para a vida toda. Eu acho que esse é o termo mais importante hoje, né, Trindade? De você, eu fiz uma faculdade, ok, cruzei meus braços aqui e não preciso fazer nada, né? Eu escuto muito, até da minha família lá, eu começo a rir, eu falei, poxa, eu tenho 2 faculdades, tenho meu mestrado, quero fazer meu doutorado. Quantos você já tem? Tem 2? Tem cabelo branco, deve ter umas 2, né? Trindade deve ter o quê? Umas 3? Médio. Já tá com cabelo também? Deve ter umas 4, né? Mas se eu for olhar pra ti, tu vai fazer mais quantas? Meus cursos são tudo de AD. Mas quantos cursos tu vai fazer daqui a 5, 10 anos? Eu acho que a pergunta tem que ser essa. Nem tá vivo daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos, quantos cursos mais? Eu faço 2 por ano. Tá vendo? E aí tem gente que diz assim, não, eu me formei em administração. Eu vou dar um tempo agora que eu escuto muito isso, né? Eu vou dar um tempo. A pessoa diz assim, não, eu vou dar um tempo agora de estudar. E o mercado aqui, né? Bombando, né? E um monte de um ano pro outro já exigindo um monte de coisa. Não, eu vou dar um tempo de estudar. Vou ficar aí uns 3, 4, 5 anos sem fazer nada, que eu acabei de me formar. Aí eu faço a pergunta para vocês. Não, eu fico perguntando assim, o que é que uma pessoa faz se ele não continua aprendendo? Porque assim, estudar é aprender. Você vai ficar o quê? 2, 3, 4 anos sem aprender de novo? Eu acho que ele pode até aprender em outros lugares, além da universidade. Mas outro lugar aonde? Na vida, no mercado, E na será que compra, faz, na Gustavo? venda, na feira. Porque pela própria forma de ele dizer, eu não quero fazer porque eu acabei de me formar. Tipo assim. Mas isso é uma atitude pessoal, né, cara? Esse cara é fracassado. Mas muitos dos nossos egressos, eles têm essa prerrogativa de que assim, eu estou pronto para o mercado. E a gente não está pronto para o mercado, Trindade. A gente nunca está 100% pronto. Nunca você está pronto. Então, é isso que a gente precisa debater também. O conjunto de experiências que você vai adquirindo ao longo da tua vida profissional e vai ter que trazer mais bagagem, vai ter que trazer conhecimento. Há tempos atrás, ninguém precisava saber Excel. Hoje em dia, o cara, se não souber Excel, Python e um pouquinho de Analytics,
Tá fora, não vai trabalhar com inteligência de mercado, não vai trabalhar com marketing, não vai trabalhar com um monte de coisa. Trindade, quantos software tecnológicos nós temos para rodar uma experiência de educação à distância ou até mesmo um ensino profissional de qualidade no ensino presencial? Quantos? Vamos enumerar? Quantos? Vamos botar aí, né? Workalove, né? Vai, Max, fala aí. O Max aqui é o nosso companheiro da TI aqui. Um monte. Para trabalhar essas funções, esses sistemas tecnológicos, a gente precisa a cada dia de uma competência diferente. Então, assim, a cada ano, a cada momento, a gente vai precisando buscar competências. E aí eu fico questionando assim, uma pessoa se forma e diz que não preciso mais fazer nada? É estranho. A gente sempre cultiva, todas as palestras, as aulas, a gente cultiva o nosso aluno a ter uma perspectiva diferente, né? Ele, até mesmo o nosso professor. Eu vejo assim, ele nem tem essa visão de estar pronto. É uma visão de aprender constantemente. O que a gente não pode pensar é que a gente só aprende na universidade. Acho que a gente aprende em todos os lugares, quando a gente tem um chefe bom, um funcionário bom, uma equipe boa. Uma habilidade que eu vejo que as pessoas precisam ter cada vez mais é cooperativismo. Eu preciso, não só o cooperativismo de abrir uma cooperativa, né? Não é isso. Mas assim, é de cooperar uns com os outros. Quando eu tenho alguém na equipe que coopera, ele pode ter um nível mais baixo. Mas se ele coopera, a própria equipe faz ele crescer. Então, quando eu penso numa equipe boa, eu não penso numa equipe que tenha só um grande jogador, um grande player. Não. Eu preciso ter uma média alta. Entendeu? A maioria precisa ser boa. Então, o que eu penso? Eu penso assim, eu preciso ter um curso, né, se fosse o meu caso, o caso de um profissional que eu tô falando. Ele precisa estudar uma escola boa? Precisa. Precisa estudar bastante o assunto dele, administração, economia, engenharia. Precisa. Mas, principalmente, ele precisa saber trabalhar com o outro. Eu quero empreender. Beleza, ele precisa trabalhar com o outro. Né? Eu quero trabalhar numa empresa. Eu preciso trabalhar com outro. Né? Conviver até com quem passa a perna na gente, às vezes, né? Não deixar passar a perna. Sim. Mas conseguir gerar valor, agregar valor onde que está. Porque, às vezes, a gente pode estudar em algum lugar que te dá muito conhecimento, volume. Técnico. Mas o sucesso ou o desenvolvimento da pessoa não está no volume de conhecimento. Está em saber usar, está em saber colocar, em se relacionar. Por exemplo, usar matemática para negócios, e não só um matemático. Em saber liderar. Saber liderar. Saber também ser liderado. Sim. Entendeu? Isso eu acho muito bacana. Você lidera numa época, mas às vezes você está numa posição que você precisa responder para alguém. Sempre, né? Tem isso, né? Então, num determinado momento, eu sou liderado. Num determinado momento, eu sou líder. Saber fazer essa ponte. Não querer aparecer todo momento, ou só porque você não apareceu, você prejudicar o negócio. Nós precisamos muito além do que a gente aprende nas universidades. O desafio da educação passa por aí. Não é só ensinar conteúdo. Às vezes eu tenho um professor doutor, pós-doutor, formado lá na PQP, né? Uma PQP boa. Como é que é o nome dessa faculdade aí? PQP, né? PQP. Vou procurar na internet. Procura no Google. Tem em vários países aí, talvez na maioria dos países tem. Formou, mas ele não dá uma aula boa e ele mesmo não dá um exemplo bom. Mais do que um professor dando um conteúdo, eu preciso seguir o exemplo daquele cara. Se ele fuma, eu vou fumar, provavelmente. Então eu preciso ter um professor que dê uma aula além do conteúdo. Esse cara vai ser significativo para todo mundo. A gente não falou no início da nossa entrevista, do podcast, que eu preciso ter uma experiência. Se o aluno precisa ter uma experiência, eu preciso ter um professor, uma instituição que traga essa experiência. Agora o professor dá uma aula boa, mas passou da porta, trata o cara mal, não atende ele. Eu gosto dessa experiência aí. Deixa eu emendar com o que você falou, antes do Trindade fazer a próxima pergunta, que ele tá louco para fazer a próxima pergunta. Quando você compra um carro, você tem a... Eu vou deixar registrado que a minha função aqui é fazer perguntas, tá? Você tem a prerrogativa de que, poxa, você espera um carro cheiroso, né?
daquele jeitinho lá, com aquele cheiro gostoso de carro novo. Cheiro gostoso. Um test drive que você conheça todas as funcionalidades do carro, que você, né, seja apresentado para tudo ali que você está comprando, não só olhar o manual, né? Concreta. Assim. Como você olha assim, não, tá tudo no manual. Sim, mas quem é que vai parar para ler o manual todo? Tem amigo meu que faz isso, mas eu nunca li o manual, mas tem gente que eu procuro tudo no Google. Mas é bacana quando você recebe, por exemplo, um laço quando você compra, tipo um carro zero, ou pô, um carro usado também, já aconteceu isso comigo. Sim. Não é bacana? Quando você não está esperando. É. E educacionalmente falando, a gente também precisa entregar um pouco mais. Precisa. Entregar um pouco mais. E aqui nós estamos falando aqui, né, Gustavo? É dessa entrega um pouco mais, né? Dessa personalização, dessa humanização do ser humano, né, Trindade? E em você trabalhar ele para a vida, não só para dizer assim, você vai ser um administrador, tá aqui. Não, mas espera aí. E o que é que eu preciso para desenvolver? Como que eu vou gerar o meu tempo? O bombardeio que a gente tem hoje, tem vezes, né, que a gente não consegue, às vezes, tempo para resolver tudo. Então você precisa entender quais são as prioridades, qual é o processo que é importante para você conduzir o seu tempo. Essa situação socioemocional, inteligência emocional, são pontos que é uma entrega diferenciada que um projeto de qualidade precisa fazer para não só entregar a grade, a jaula que a gente acabou de falar, né? Nós precisamos mudar essa concepção de entrega, né? Entregar uma jaula, realmente ninguém mais quer. Ninguém quer fazer uma... Ah, não, eu vou estudar isso aqui, ok. Eu não posso fazer uma mudança? Não. Não há nenhuma forma de eu estudar aqui. Ninguém pensa do que eu vou fazer quando eu me formar, por exemplo, em engenharia. Engenharia você pode ter uma série de possibilidades para trabalhar uma engenharia elétrica, uma engenharia mecânica. Mas o que eu vou fazer? Quem que vai ser o meu mentor? Você deve ter o seu mentor, né? Na sua vida você deve ter o seu mentor. Mas quem que vai ser um mentor de uma pessoa de 17, de 20 anos? Que não tem noção do que ele vai fazer depois de se formar. E se a gente não entregar isso, a experiência dele e o sucesso dele só vai acontecer quando ele tiver isso pronto na cabeça, concorda? Passa por isso. Passa por isso, concorda? Eu vejo que essa experiência que a gente fala e tudo que você falou passa pelo exemplo, né? No caso, principalmente o professor, o gestor da faculdade, os funcionários. Então, a gente precisa dar esse exemplo. Quando a gente pensa em mentor, eu tenho 35 anos de carreira. Comecei a trabalhar com 13, estou com 48. Façam as contas aí, pessoal. 48 anos que eu tenho. 47. Eu acho que a identidade está errada aí. Max, dá uma olhada na identidade dele, por favor, na saída. Mentira! Apesar de parecer ter 35, apesar de parecer tem 35, tem 47. Tá pintando cabelo, Trindade. Eu tenho cabelo pra pintar, né, cara? Eu tenho cabelo pra pintar. Ixi, aí ferrou, Trindade. Eu vou perder o que eu tô falando. Pera aí. Então, essa experiência é legal. Por exemplo, eu tive mentores assim, José Rander Lopes, ele trabalhava no Sebrae. Eu era estagiário dele. Ele é meu amigo até hoje. Eu sigo os exemplos dele. O reitor da faculdade que eu estudei, ele foi meu professor e também trabalhou no Sebrae junto comigo lá nessa época. Sou extremamente grato a ele. Então, Délia Maria da Mata, que trabalhou comigo, muito que eu aprendi de marketing, lidar, foi ele. Minha bisavó, né, que me criou nossos muito. Familiares, assim, né? Me ensinou muito dessa questão da política. Então, e muitos, o próprio Trindade aí, decaiu o nível da liderança, mas, né, tá aí, né? Um cara super bom. Então, assim, o que eu vejo? Leia-se o podcast, o entrevistado virando os olhos para cima. Agora eu entendi por que a RH contratou outro diretor de estratégia. Então passa por isso. A gente precisa ter bons exemplos para a gente conviver. Se a gente não tem isso, é difícil. Não é só a faculdade. Isso é um pensamento antigo, né? Eu vou ter um diploma e vou ter um emprego. Não é assim mais. E você se sente melhor conduzido com essas experiências dessas pessoas que passaram na tua vida? Com certeza. Cara, eu sou grata a todas as pessoas que passaram na minha vida. Por quê? Um pedacinho de cada um. Por exemplo, meu pai era militar, aprendi muito com ele. Muito, muito, muito. Meu pai nem é disciplinado, mas ele me fez ser disciplinado, entendeu? Minha irmã, pessoas que eu trabalhei. Isso faz uma diferença. Clientes meus. Cara,
fui gerente comercial há muito tempo. Clientes que eu tive que me ensinaram muito. Então, essa formação profissional, esses almoços, janta, convívio, resolver problema, isso tudo compõe a gente profissionalmente. O nosso aluno e o aluno, em geral, de qualquer instituição, ele não pode achar que ele vai ser formado só estudando um livro. Não é por aí. Por isso que eu falo da feira, né? Mas, Cara, na quer verdade, o aprender aluno sobre comercial? Vai sabe na que feira, ele não cara. vai ser formado estudando um livro. Ele fala pra gente isso. Ele fala, cara, eu aprendo muito mais fazendo, praticando, vendo, ouvindo, batendo pé na rua, olhando o mercado, do que... Então, ele tem esse Lendo. aprendizado, mas aí ele precisa Mas de ele ter uma precisa dos base. dois. Ele precisa Ele dos dois. precisa ter a base para poder elaborar, raciocinar e conseguir construir em cima do que ele está vivenciando. Entender o passado, né? Pra projetar futuro melhor, né? Pois é. E não errar de novo. E não falar meus pés, né? É. Que pelo amor de Deus, né? Transformar. Não adianta, Exatamente. tem que ter um Transformar. padrão cada vez melhor. Transformar depende do passado. E você estudar a teoria faz parte disso, né? Aí Pessoal, tem aluno... Sem querer te cortar, mas nós já estamos com 1h24. Nosso podcast normalmente vai até 1h30. Mas tu tá me cortando. Você tem 2 minutos para terminar seu raciocínio, aquele que você nem começou, e aí a gente entra nas considerações finais. Posso começar a chorar? Tá começando já, olha lá, 1h25, já começou a rodar. Por isso que a Isaura deixa aquele Você relógio nunca assistiu o Flow, não? endemoniado ali para... Tinha que ser o Flow, cara. Não, vocês não 5 são horas. Vocês estão Bolsonaro cortando vai meu ficar 10 tempo. horas. Zera de novo ali, Isaura, que eles estão cortando meu Bolsonaro tempo. e também não são do outro partido para ficar aí 10 Vocês horas estão cortando meu falando. Vocês estão cortando meu tempo. Ele 2 parece- minutos. Ele parece com o Igor. 1h54 É a cara agora. do Igor. É a cara do Igor. 1h53. 1h52. A resposta sua em relação a MIT e Harvard vai muito do que a gente discutiu agora em relação à questão prática. Como que MIT e Harvard vão trabalhar a empregabilidade e a questão prática no nosso mercado local, goiano, se não estão aqui, né? Essa experiência de praticar, essa experiência de você Mas o estar... goiano está trabalhando em home office para empresa internacional, ele não trabalha mais para cá. Não, mas não vai ser em toda... Não é toda... Não A é gente todo... não tá falando disso, né? Não A gente estamos tá falando de TI, ele já falou em TI aqui, aqui é a área dele. Estou falando de médico que está fazendo o diagnóstico de cirurgia neurológica na À Índia. distância. E aí o pessoal critica a educação tecnológica como um todo, né? E usando a prerrogativa disso, né? Como a gente acabou de falar. Mas, falando de uma forma geral, nós acreditamos nas instituições locais por causa desse motivo, né? Por causa dessa conexão da empresa com a instituição de ensino. A gente acredita que cada um do seu papel, cada um do seu core, né, Trindade? A gente gera... É como você pensar no seguinte motivo. Se nós quiséssemos ser, por exemplo, agora, uma agência de publicidade, nós temos aqui um trabalho de marketing interno, mas uma agência de publicidade, ela é muito mais competente do que, por exemplo, se a gente começasse do zero. A gente não conhece, não é o nosso core de negócio, né? A gente teria um aprendizado muito grande, né, André? Para chegar onde uma agência de publicidade chega. E a mesma coisa, se uma faculdade, se uma empresa quer ser uma faculdade, você concorda que ela vai demorar muito tempo para gerar essa experiência que hoje nós já temos. Eu acredito muito nisso. E para mim, para finalizar aqui a minha parte, é indissociável o aprendizado junto com a experiência prática. Eu né? concordo. Não, é indissociável. Para mim, se uma pessoa não conseguir praticar, e aí eu queria trazer aqui uma ideia, mas eu não posso porque é estratégica, eu quero depois discutir com vocês dois. Fala. Não pode, é estratégica, a gente precisa trabalhar internamente aqui. Mas Vai entregar ouro pro bandido assim, não pelo tem como, podcast, não tem né? como entregar. A concorrência está de ouro, nós já estamos batendo quase 400 mil visualizações. Mas no é podcast. uma coisa, fazer impraticável, outra. é impraticável o processo de aprendizado se você não costura essa teoria dentro de uma empresa com uma prática, né, experimentando, vivenciando isso, né, através de estágio e, obviamente, depois buscando aí o seu crescimento profissional. Mas passa muito por essa personalização, né, do processo de ensino e também por um processo de mentoria, né? De nós termos aí um coach ao longo, principalmente no processo de início da carreira, que a gente também foi muito novo e, de certa forma, a gente não tinha a clareza do que a gente queria, né, quando a gente tinha 20 anos. Eu me formei com 21 anos na administração. Eu não lembro o que eu queria na época, sinceramente. Hoje está muito claro o que eu quero, mas é muito difícil. Então, precisa ter esse acompanhamento. E uma pessoa de 17 anos, gente, faz um vestibular
Vamos falar sério, né? Você tem que escolher para a vida toda o que você quer. Eu lembro que meu pai falou isso. Você tem que escolher para a vida... Hoje você não precisa escolher para a vida toda. Você pode fazer um curso, depois você pode fazer o outro. Você vai escolhendo, né? O que você quer ao longo da sua jornada, não é verdade? Agora, seu pai perguntou para você? Eu estou mudando aqui, eu estou sendo agora o entrevistador, né? Pergunte, pode perguntar. Seu pai perguntou para você isso? O que eu queria ser? O que queria ser? Perguntou. Perguntou? E você tinha clareza com 17 anos? Nuclear. Você tinha clareza com 17 anos o que queria? Eu fico pensando que o Trindade, ele escolheu a coisa certa, né? Ele tem uma cara de bomba nuclear, não tem? Tem uma cara, tem. Cara de bomba nuclear. Tá aqui a TI botando a mão na cabeça e dizendo, meu Deus. Meu pai não O perguntou, bom é né? que nós chegamos já a 1 minuto e 29, então agora vem as considerações finais. Né? Você já entendeu? Perdesse a tua fala. É. Dançou Playboy. O negócio é o seguinte. A gente falou de um monte de coisa, ensino digital. Não está funcionando mais, já mandei cortar. A gente está... Isaura, mostra quem manda. Está falando de ensino digital, de transformação da educação. A galera que está vendo a gente está falando, a Alfa está pensando um monte de coisa, tem uns caras lá meio doidos vendo um negócio novo para fazer com o ensino. Todo doido. Vai ser bacana. Qual é o plano nosso para envolver o aluno? Não estou falando planejamento estratégico, estou falando como é que nós vamos ter feedback dos alunos e como é que nós vamos captar esse feedback frente ao que a gente começou a nossa jornada de ensino digital. Porque nós vamos ter que escutar cliente e vamos ter que adaptar tudo isso. Não posso ficar só na ouvidoria. E o aluno também tem que me dar input e tem que nos ajudar falando, isso aqui não está funcionando para a gente. Esse tipo de interação não é legal. O que vocês estão pensando? Eu não preciso pensar nisso, porque eu tenho duas cabeças pensando nisso aí. Gustavo está com o microfone cortado, né, Gustavo? Não, ele pode falar, empresta o seu microfone. Não, de uma forma geral, acho que ele está perguntando, não só IAD, né? Mas se me permite, então, eu penso que qualquer processo de qualidade, né? É foda, né? Eu ia deixar ele falar. Aí na hora que eu deixei eu falar, ele fala. Fala aí, ô zebra aqui. Vai, eu passo a falar pra você então, vai. Não, vai lá, agora fala aí. Tá passando o tempo, agora zebra falante. Zambrano. Qualquer processo... Hakuna Matata. Qualquer processo de... Eu sou a zebra. Qualquer processo de ensino e qualquer processo de melhoria... Só os bonitos. Só os bonitos? Peraí. Só os bonitos e o Trindade. Vamos fazer um merchan aqui pra... Olha só, ele que vai bater falta, é isso? Cara esquisito ali na foto. Olha lá. Aí. Os bonitos. O Tico e o Teco aí, ó. Vai, fala aí. Você esqueceu o que você Vai, tava Zambrano. falando. Não, ele tá... Tô fazendo pose aqui. Não sabe falar, não sabe falar enquanto eu tiro a foto? Não, eu tenho que rir pra foto, pra ficar bonito, entendeu? Olha o Max lá olhando de novo, gente, ó. Quase um milagre. A gente tava... Como é que é mesmo? A gente esqueceu? Cara. Não, você tava falando da experiência que a gente vai ter aí pra... Qualquer processo de qualidade... Eu me recuso a fazer entrevista com um cara que esquece o que tá falando. Os dois. O Max tá lembrando de novo. Qualquer processo de qualidade... Dando palpite, não chamou. Deixa ele falar que tá acabando o tempo, É por isso que a gente esquece, não é verdade? Fala aí. Qualquer processo de qualidade, ele precisa realmente escutar o cliente, né? Se você não conseguir escutar o cliente, você não consegue melhorar o produto. E isso não é prerrogativa de qualquer indústria. Né? Se você for chegar numa indústria, no comércio ou no serviço, para que você possa fazer qualquer tipo de melhoria, você precisa escutar o cliente. Então, NPS é importante ter em toda etapa. Para docente, para tutoria, para ambiente virtual de aprendizagem, para polo, né? Vamos falar de ensino digital. O nosso ensino é um ensino regulado e que copiou muito o ensino europeu, principalmente do espanhol, e que nós temos polo de apoio presencial. A gente pode discutir depois isso. Eu não sou muito fã de polo, mas tudo bem. Não vou nem falar que os polos já acabaram, não né? Vou nem que falar, vai acabar polo. Não mas vou nem falar isso. Vai ficar pra mas outra... é um ensino regulado que hoje a gente trabalha com um polo de apoio presencial. Nós vamos ter polo. Mas ele nós já vamos morreu. ter polo, exatamente. Mas vamos falar assim, o que é o polo, gente? Para eles entenderem o que é, né? Basicamente um ponto de venda, né? Um ponto de venda que a gente precisa, um PDV, que a gente precisa escutar o cliente, né? E aí rodar esse NPS, né? Entender realmente o que é que o aluno quer, né? Verificar aí processo docente, tutoria. Agora uma coisa, né, Gustavo? Para todo o NPS, para todo o processo de avaliação, o aluno também tem que ser avaliado. Porque não adianta ele dizer assim, o reitor é ruim,
o não sei o que do EAD é ruim, o diretor de estratégia é ruim, tá, mas e o cara tá estudando? Então, Aí ele é bom, né? Aí o processo avaliativo, aluno também tem que ter, entendeu? Porque a gente tem que ter uma frente avaliativa para que a gente possa entender também qual é a entrega do aluno com relação ao que ele está se comprometendo a fazer. Né? Porque é muito fácil criticar o outro, né? Mas realmente, na minha visão, é a melhor forma de fazer crescimento é tendo um processo de NPS. Muito bem, acabou o seu tempo, Gustavo, vamos lá. O negócio é assim. Colocar a ordem na Deixa eu casa. falar. Continua falando. Deixa eu falar. Foda. Se jogar refrigerante ou A sorte não deixa, não alguma deixa. coisa no não microfone, vai Ó, sair que eu depois. O tempo tá acabando, existe assim um complô pra não deixar eu falar, mas eu gostaria de falar. Não Ele vou falar não gosta nada de disso falar. que ele pediu. Quero deixar uma mensagem que é o seguinte. Educação é muito importante. Ela tá meio desvalorizada ultimamente, mas ela é super necessária e tem que caminhar mais para isso. A gente tem que estudar cada vez mais, escolher o que vai estudar. Importante. Eu vejo que você tem que escolher o que você é bom. Não tem como ser bom em tudo. Você é bom de línguas, você é bom de gastronomia, você é bom de matemática, você é bom de dirigir, capota o carro, mas é bom de guiar. Não dá para ser tudo isso. Tem que ter uma educação bacana para você ter da onde vai tomar tirar. um processo depois. Vai tomar um processo no meio da testa, não sabe nem de onde veio. Mas a gente precisa construir algo. Quando tem uma educação boa, qualquer momento de dificuldade na vida, Ele tem advogado? você tem essa questão da educação, entendeu? Tem de onde tirar. Agora, se você não tem, você vai sofrer a vida toda com isso. O caminho passa por estudar e estudar muito, mas principalmente aprender. Eu falo sempre para minha filha. Não é só aprender, é aprender a aprender. Como você aprende, como eu aprendo. Então, se a gente desenvolve isso, a gente tem um sucesso meio que garantido na vida. E parece ser fácil, né? Mas tem gente que não tem difícil pra prazer de caramba, aprender. É difícil. Não tem prazer. É prazeroso, mas é difícil. Obrigado, uma honra ter participado aí. Ele quer falar também. podcast, viu? Quer falar também. Podcast é meu, eu falo quanto que eu quiser e acaba a hora que eu quiser. Então, É assim, a bola é minha. livre e espontânea pressão. O EAD, ou ensino digital, você falou que não é para qualquer curso. Então também não é para qualquer aluno. Não é para qualquer aluno. Não é para qualquer aluno, não. A gente tem algumas prerrogativas de aluno que estudam EAD. Ele precisa ser disciplinado, ele precisa compreender a questão de trabalhar o seu tempo, ele tem flexibilidade para estudar no momento que ele quiser, mas existe uma entrega de calendário acadêmico para isso, ou seja, Tá não com é... o olho arregalado para mim, para quê? Não é porque eu gosto de falar com as mãos e com os olhos, né? O Gustavo já me conhece aqui. O cara é o Chuck aqui, eu tô entrevistando o Chuck. Na hora que girar o pescoço, eu corro. E ele precisa ser proativo, né? Ele precisa ser proativo, muito, porque a educação tecnológica, a impressão das pessoas é assim, né, Trindade e Gustavo? É fácil. Não, eu tô entrando aqui na educação EAD porque é fácil. Não, gente, não é fácil. Não é. Não vou dizer que tem muito mais conteúdo, porque basicamente hoje o conteúdo, né, de certa forma, do presencial e do Eu acho EAD que é tem igual. muito conteúdo. Mas muito. tem muito conteúdo. Quase que além do presencial. Você tem objetos Eu de vejo aprendizagem isso muito maiores, né? Você tem vídeo, você tem slides, você tem podcast, né? Uma Em organização algumas instituições maior tem também. podcast. Tem uma estruturação Tem maior. jogos, Tem jogos, plataformas, Tem laboratórios, tem virtuais, presenciais, mas o importante disso tudo é o aluno ter disciplina, né? Ele gerenciar o seu tempo. Posso estudar em casa? Pode. Mas também não adianta o cara estudar em casa do lado de dois filhos chamando, puxando a orelha, jogando bola pra cima. Vai estudar como? Vai entender como? Assim como o pessoal acha que consegue ler alguma coisa deitado com um livro aqui em cima, né? Você não consegue memorizar. Tenho certeza que no dia seguinte você vai lembrar de alguma coisa que você leu, você não consegue. Também não porque pode estudar no ônibus, então. Dependendo, se você tem um podcast, você consegue estudar, você consegue escutar, né? A leitura do ônibus é difícil. Porque a leitura do ônibus é Faz difícil, mas dependendo de se você tem uma forma sinestésica de estudo, você cada um é por isso que eu digo que é personalizado, né? Por exemplo, você vai fazer uma academia, você não pode estudar? Pode. Se você escutando um podcast, você consegue, exatamente. Não, o Gustavo não. Ele tropeça na perna, cai da esteira. Ele não- falou Eu pra enxergo gente, bem, é por isso. ele falou pra gente aqui que ele gosta de lavar a louça estudando, não é verdade? Não, ele quebra a louça estudando. Ele lava a louça estudando. Tá aqui o pessoal do marketing e já vão fazer depois Isaura, uma experiência com defende, ele, Isaura. Faz porque alguma ele coisa, fala tá que achando que é da estuda vida. lavando a louça. Bom, galera, chegamos no final, 1h38, sem corte, sem edição, Tchau, Max. sem nada. Acabamos por aqui. Senhores,
Vamos começar pelo velho Gus. Você sabe que Old Gus é nome de Tonico whisky Tinoco. também, né? Velho Gus, 2 minutos, considerações... 2 minutos não, 1 minuto, porque você fala pra caramba. 1 minuto para considerações finais e acabou. Duas e depois coisas 1 só. minuto para o Zambrano também, pode depois esquecer. 35 minutos para mim. Gratidão, porque eu adorei participar, mas eu quero te entrevistar. Nem a pau, Ser Juvenal. entrevistado é uma coisa, mas eu quero deixar claro que eu quero entrevistar o Trindade. E Querer você é não meu é poder. convidado pra gente fazer essa entrevista juntos Mas aí. eu adoraria. Eu já tenho umas 15 perguntas adotadas aqui no smartphone. Pode Você falar. tem quantas também? Ah, eu tenho umas 50. Olha, desafio eu aceito, só que vão ter que pagar. Não é assim. Põe na É o, conta. é o almoço ou é a janta? Põe na conta aí e depois a gente paga. Gente, foi um prazer, falando sério aqui, é muito bom estar aqui com vocês, é muito legal a gente trocar a experiência de uma forma divertida e prazerosa e estar aqui no meio de pessoas inteligentes e muito bom, né? A pessoa tá me olhando aqui com uma cara séria aqui, mas Procurando quem que é inteligente. Eu tava procurando quem? Quem é inteligente acho que eu errei o verbo então. lá fora. Acho que eu errei o verbo. Eu tava falando pessoas Chegou inteligentes. agora. Era íntegras, a palavra era íntegras. E o pior é que o Gustavo considerou que a Isaura também tá no mesmo, tá no mesmo bolo também. Cooperativo, viu, A Isaura? Isaura vai cobrir de Viu? porrada daqui a pouco. Ele vai ver só o que é bom pra tosse. Mas é isso aí. Isaura, põe só o tamanho da mão aí pro pessoal entender como o Gustavo vai apanhar. Vem cá, Isaura, vem cá. Moçada, acabamos mais um podcast. Fica para a próxima semana. Temas que eu ainda não sei qual vai ser, mas certamente será alguma coisa interessante ou inútil, tanto faz. Mas a gente vai, pelo menos, dar umas risadas, se divertir, aprender coisas novas, ver coisas diferentes. E vamos ver o que vem pela frente aí. Gustavo, você não tomou seu Monster e tem o verde que você pediu aí para você. Tem outro aqui, que esse aqui é bom, esse é legal. Mas Senhor valeu, galera. Até a próxima. Até. Aguardem a entrevista com o reitor. Sei.